E no vídeo de hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre reprodução viral. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, então hoje falaremos sobre a reprodução viral dos vírus com ácido nucleico RNA. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo. Sabe por quê? Toda semana nós temos aulas com exercícios e também resolução de exercícios, beleza? Então, bora para a nossa aula. E é o seguinte, então nós vamos falar sobre a reprodução dos ribovírus, tá certo? Quando o ácido nucleico dos vírus é de RNA, nós temos dois possíveis processos de reprodução e eles podem acontecer da seguinte forma. Eu vou dar aqui o primeiro exemplo. Na célula hospedeira, o RNA viral é transcrito em várias moléculas de RNA mensageiro que comandarão a síntese de proteínas. Pronto, esse aqui é o primeiro processo de reprodução. Agora eu tenho outro processo, que é o seguinte: o RNA viral é utilizado como molde para fabricar DNA. Por ação de uma enzima chamada transcriptase reversa, tá certo? Então aqui nós temos o que? Um retrovírus. Vou estar explicando esses dois processos. Agora nós vamos falar do primeiro deles, em que o RNA viral vai ser transcrito em moléculas de RNA mensageiro, tá? Olha só, um exemplo seria esse carinha aí, ó, e vocês conhecem bem ele, vírus da gripe, tá ok? E vai acontecer nas seguintes etapas. O vírion adere-se à substância receptora ali, que está na superfície da célula hospedeira. Então, ele vai penetrar por inteiro, tá certo? Então, uma endocitose. Até aqui tá de boa, né? E olha só, no interior, ele vai ficar então desnudado. O que é isso? O capsídeo vai ser digerido por enzimas, tá certo? E esse RNA que está lá dentro do capsídeo vai ser liberado e vai estar ali no citoplasma dessa célula. Aí, esse RNA viral é copiado, tá, em RNA mensageiro viral. Então, percebam lá, entrou, olha lá em cima primeiro, ó, trato respiratório, o vírus entrou completamente, vai ser desnudado, né? O material genético vai ficar livre no citoplasma, e aí nós temos a enzima RNA polimerase, RNA dependente, tá? Que vai fazer justamente isso aí, ó, fazer o RNA viral ser copiado em RNA mensageiro viral. Gente, quando eu falo RNA mensageiro, ainda tem alguns alunos que têm dificuldade. É como se fosse o carteiro, tá certo? Você tem uma determinada instrução para dar para um funcionário da sua empresa que está lá em uma empresa em outro lugar. Aí você escreve uma carta, chama o carteiro e entrega para ele. Ele pegou suas instruções para ser repassada para aquele funcionário que está lá na outra cidade. Então, ele pegou aquilo, ele faz o papel do RNA mensageiro. Ele está levando as instruções. Seria a forma mais tranquila da gente fazer uma comparação, tá? Então, a partir deste momento, ele vai ter informação. Esse RNA mensageiro viral vai se ligar aos ribossomos, que são aí os responsáveis pela síntese proteica. Então vai acontecer a tradução, que é o quê? Quando vem aquele RNA transportador, lembra? Aí o RNA transportador vai trazendo ali os aminoácidos e vai acontecendo a formação, então, das proteínas virais para a formação de novos vírus, certo?
Até aqui tá de boa? Se não tiver, deixa as dúvidas de vocês aí nos comentários, beleza? Outra coisa, as proteínas virais, nós vamos ter dois tipos dela. Nós temos as estruturais e as enzimas, tá certo? As enzimas são catalisadoras, lembra? Agora, proteína estrutural é a estrutura que vai formar as partes, né, então, desse novo vírus que está sendo formado. Beleza? Outra coisa, então vai acontecer a montagem das novas partículas virais, né? E a reunião das moléculas de RNA viral nos capsídeos. Com isso, nós temos a formação de novos vírions. O que são vírions, professor? É quando você tem uma cápsula proteica, um capsídeo, com material genético. É o transporte, literalmente, do ácido nucleico, certo? Entendeu? É a partícula infectante, tá? Olha só, a partir do momento em que elas estão prontas, vai haver a liberação de novos vírions e eles vão aí atrás de novas células para poder infectar. Até aqui tá de boa, né? Esse ciclo é tranquilo, né? Agora, quando eu falo do ciclo dos retrovírus, nós temos aí muitas informações que eu sugiro que vocês peguem aí um papel, uma caneta para vocês estarem anotando. São vários termos bem diferentes e você não pode esquecer deles, tá? Então vamos lá. Olha só, nós vamos falar de um ciclo de um retrovírus, mas antes de irmos para o ciclo, primeiro nós temos que entender o que é um retrovírus. E eu peguei como referência o HIV, né? O vírus da imunodeficiência humana, ok? E é o seguinte, esse retrovírus ele é um vírus envelopado, nós falamos disso aí na nossa primeira aula, onde eu estou falando sobre características gerais dos vírus. Caso você não tenha assistido essa aula, eu vou deixar aqui um link, no final da aula você vai lá e assiste, beleza? Outra coisa, possui duas fitas idênticas de RNA, e possui a enzima transcriptase reversa. Vou explicar para vocês daqui a pouco a importância dessa enzima aqui, tá? Então, nós temos uma representação aqui neste desenho de um HIV, tá? Como vocês podem perceber, ele tem um envelope lipoproteico, uma membrana lipoproteica, né? Nós temos aí o capsídeo, temos duas moléculas de RNA, e temos as enzimas transcriptase reversa. Olha só a importância dessa enzima. Para que nós consideremos um vírus como retrovírus, não basta apenas ele ter RNA. Ele tem que possuir obrigatoriamente essa enzima aí, ó, transcriptase reversa. Até deixei uma observação aqui para vocês, certo? Então, não basta possuir RNA, tem que possuir a enzima transcriptase reversa, beleza? E é o seguinte, agora nós vamos para o ciclo. Vamos entender o ciclo do retrovírus, tá certo? O ciclo vai ocorrer da seguinte forma. A primeira coisa que acontece vai ser o encaixe das glicoproteínas, tá? As GP120, com a superfície do linfócito T4, que é uma das células muito importantes na defesa do nosso organismo. Agora nós não vamos falar sobre elas não, mas nas aulas aí posteriores a essa aqui nós vamos chegar na parte de imunidade, tá? E eu vou estar falando de tudo delas. Apenas lembrem-se, é uma célula muito importante na defesa do nosso organismo. Então, olha aí, nós temos aí o retrovírus, né? Ele vai se encaixar aqui, ó, nos receptores da membrana. E ele, olha aí, ó, vai possuir uma membrana lipoproteica viral que possui aí as proteínas que são responsáveis por esse encaixe com os receptores aqui, tá certo? Bem, e após esse encaixe, nós vamos ter a fusão, olha lá, então, da cápsula do vírus com a membrana da célula, certo? E a consequente penetração do material genético viral e das enzimas, porque nós vamos ter enzimas
necessárias para que todo o processo aconteça, tá? Então, isso tudo vai ali para o citoplasma da célula. Quando isso aí acontece, ó, nós temos a transcriptase reversa, mas temos mais duas, seria bom que vocês anotassem aí. Nós temos também a enzima integrase e temos a protease. Daqui a pouco eu vou explicar a função de cada uma delas. A enzima transcriptase reversa, ela vai ter o papel de formar DNA a partir do RNA. Então, olha só, olha que doideira. É justamente o inverso do que acontece quando nós falamos de síntese proteica. Ó, a transcriptase reversa vai fazer com que o RNA sintetize uma molécula de DNA e após isso, ó, nós vamos ter a degradação do RNA viral. Até aqui tá de boa? Quando nós falamos de síntese proteica, nós temos um DNA em que vai ser feito um molde dele, não é isso? Aqui, o RNA é ele que sintetiza o DNA, por isso que se chama retrovírus, é invertido, beleza? Entenderam o porquê desse nome esquisito? Então, sintetizou a primeira fita de DNA, ele é destruído. E, a partir daqui, nós temos a síntese de mais uma fita de DNA, que está aí, ó, para complementar essa fita. A partir deste momento que nós temos aqui uma dupla cadeia de DNA, essa dupla cadeia de DNA ela vai entrar para o núcleo da célula. Então, observa aí. Quando essa dupla cadeia entra, ela vai se integrar ao cromossomo. Nós temos aí um provírus. Então, transcriptase reversa faz ali a síntese de um DNA a partir do DNA, a partir do RNA viral, e a integrase ajuda esse DNA, essa fita dupla de DNA viral, conseguir se integrar, olha aí, ó, integrar integrase, para você não esquecer, ao cromossomo da célula. Até aqui tá tranquilo, né? A partir deste momento aí, gente, vai acontecer a seguinte situação. O DNA viral vai comandar a síntese de novas moléculas de RNA. Então, olha elas aí, ó, formadas aí, ó. Apareceram aqui, ó. Aqui, ó. RNA viral. Esse RNA viral, ele vai deixar o núcleo e vai comandar a síntese aí do lado de fora, né, dos novos capsídeos, as enzimas, tá certo? Que vão formar os novos vírus. Então, aqui, ó, eu estou tendo a formação dos novos vírus com a ajuda da enzima protease. Beleza? Então, nenhuma enzima fica aí por acaso, não. A partir daqui, é o seguinte, nós temos novas proteínas virais formadas que vão formar os vírus, tá certo? Então, esses componentes vão migrar para a superfície da célula, aí para a membrana, e vão formar novos vírus. Com a saída deles, eles vão sendo envelopados, eles vão pegando uma parte aí da membrana plasmática dessa célula. Beleza? Agora, pode acontecer a seguinte situação: sair tantos vírus ao mesmo tempo, tá certo? Que pode ocorrer a lise da célula. Normalmente não acontece, mas se sair milhares, tudo de uma vez aí através do brotamento, pode ocorrer a lise e a consequente morte dessa célula. Beleza? Olha só, gente, se tiver ficado alguma coisa que vocês não entenderam, deixa aí nos comentários, tá? E agora, como eu prometi, eu vou deixar uns exercícios de fixação para vocês. Eu vou deixar 4 exercícios, justamente sobre a matéria que nós vimos hoje. E o primeiro deles é o seguinte: assinale a alternativa correta a respeito dos retrovírus. A. São vírus que possuem DNA e RNA. Isso explica sua maior virulência? São causadores da gripe A? Alternativa B. São vírus de RNA.
apresentam a enzima transcriptase reversa, que catalisa a produção de moléculas de DNA a partir do RNA da célula parasitada? Alternativa C. São vírus de DNA. Apresentam a enzima transcriptase reversa, que catalisa a produção de moléculas de RNA a partir do DNA viral. D. São vírus de RNA. Apresentam a enzima transcriptase reversa, que catalisa a produção de moléculas de DNA a partir do RNA viral. Letra E. São vírus de DNA. Apresentam a enzima transcriptase inversa, que catalisa a produção de cadeias de DNA a partir do RNA da célula parasitada. Certo? Então, essas daí são as 5 opções para vocês. Próxima questão. Como resultado das mudanças climáticas, bem como da fragilidade do sistema imunológico decorrente da má alimentação e do uso indiscriminado de medicamentos, observa-se o aumento do número de casos de diversas doenças, dentre elas as viroses. Infecções dessa natureza são causadas por centenas de tipos virais oportunistas. Sobre esses parasitas, indique a opção falsa. A. Os vírus são considerados parasitas intracelulares, pois precisam das células vivas para realizar suas atividades metabólicas. B. Os vírus são parasitas altamente específicos, compostos basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. C. O DNA e o RNA sempre ocorrem simultaneamente em um mesmo vírus protegido dentro do capsídeo. D. Ao injetar o material genético no interior das bactérias, os fagos bloqueiam a atividade da maioria dos genes dessas células. Beleza? Próxima pergunta, né? Próxima questão. As estruturas que se encontram obrigatoriamente em todos os vírus são apenas A. O DNA e o envoltório proteico. B. O RNA e o envoltório proteico. C. O DNA ou o RNA e o envoltório proteico. D. O DNA ou o RNA, um envoltório proteico e uma camada lipídica. E. O DNA ou o RNA, um envoltório proteico e 2 camadas lipídicas. Beleza? Próxima questão. Apesar de não saber que a raiva era causada por um vírus, Pasteur realizou vários experimentos para desenvolver uma vacina contra essa doença. No experimento inicial, que não deu certo, ele recolheu saliva de cães infectados e a inoculou em um recipiente de vidro, um balão, contendo meio de cultura, água e nutrientes. Esse experimento não deu certo porque o vírus, letra A, é um micro-organismo envelopado. B. Intensificou sua virulência. C. Atenuou sua patogenicidade. D. É metabolicamente dependente. Então, essas são as 4 questões, beleza? Na aula de amanhã, tá? Aqui no canal, às 19 horas, em uma estreia, vou estar junto com vocês resolvendo essas questões, beleza? E aproveitando, tirando todas as dúvidas de vocês. Então, pessoal, se vocês curtiram essa aula, já deixa aí aquele like. E se não é inscrito, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, tá certo? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!